A chuva batia impiedosamente contra as janelas do pequeno apartamento no segundo andar do conjunto habitacional Vila Nova. Gabriel Nogueira, aos 23 anos, permanecia imóvel diante da mesa da sala, cercado por uma montanha de papéis brancos que pareciam zombar de sua impotência. Contas de luz, água, prestações atrasadas do apartamento, faturas de cartão de crédito. Cada envelope representava mais um peso sobre seus ombros, já curvados pela responsabilidade precoce. Seus olhos castanhos, normalmente brilhantes de determinação, estavam agora embaçados pela exaustão. As mãos trêmulas seguravam a última carta que chegara naquela manhã de segunda-feira. Uma notificação de despejo. Prazo: 15 dias. Gabriel, a voz suave de sua mãe, Dona Francisca, ecoou do corredor. Aos 52 anos, ela parecia carregar o peso de 2 décadas a mais. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e o vestido floral desbotado denunciava os tempos difíceis pelos quais a família passava. Ele rapidamente dobrou a carta e a escondeu entre as outras. "Estou aqui, mãe." Francisca aproximou-se, trazendo consigo o aroma reconfortante de café passado na hora. Seus olhos, do mesmo tom castanho do filho, carregavam uma mistura de preocupação e amor incondicional. "O café está pronto. Você não tomou café da manhã." "Não estou com fome." Gabriel esfregou o rosto com as palmas das mãos, tentando afastar o cansaço que parecia ter se instalado permanentemente em seu corpo. "Mãe, precisamos conversar." O coração de Francisca disparou. Ela conhecia aquele tom. Era o mesmo que Gabriel usara 2 anos antes, quando lhe contara sobre a morte do pai e assumira a responsabilidade pela família. "O que foi, meu filho?" Antes que Gabriel pudesse responder, passos apressados ecoaram pelo corredor. Mateus, de 13 anos, apareceu na porta da sala com o uniforme escolar amarrotado e a mochila jogada por cima do ombro. Seus traços delicados e os olhos grandes, ainda carregados da inocência da adolescência, contrastavam com a maturidade forçada que as circunstâncias haviam imposto à família. "Gente, tem um homem lá embaixo perguntando sobre vocês", disse Mateus, ofegante. "Ele está de terno e tem uns papéis na mão. Parece importante." Gabriel e Francisca trocaram olhares carregados de tensão. Nos últimos meses, visitas inesperadas nunca traziam boas notícias. "Fica aqui com a mãe", Gabriel instruiu, levantando-se da cadeira. Seus músculos protestaram. As longas jornadas como zelador no condomínio Jardim das Acácias, um dos mais luxuosos da cidade, estavam cobrando seu preço. "Eu desço para ver o que ele quer." O elevador estava quebrado há 3 semanas. Então Gabriel desceu os 2 lances de escada em passadas rápidas. No hall de entrada do prédio, um homem de meia idade, vestindo um terno cinza impecável, folheava documentos em uma pasta de couro marrom. Seus óculos de armação dourada refletiam a luz fria do corredor. "Gabriel Nogueira?" O homem ergueu os olhos, revelando um olhar profissional e direto. "Sou eu. Em que posso ajudá-lo?" "Meu nome é Dr. Henrique Alvarenga, advogado." Ele estendeu um cartão de visitas elegante. "Represento os interesses da senhora Isadora Monteiro. Ela gostaria de convidá-lo para uma conversa em sua residência hoje à tarde." Gabriel pegou o cartão, confuso. O nome Isadora Monteiro lhe era completamente desconhecido. "Desculpe, mas não conheço nenhuma Isadora Monteiro. Deve haver algum engano." Dr. Alvarenga sorriu de forma quase condescendente. "Não há engano, Sr. Nogueira. A senhora Monteiro conhece muito bem seu trabalho no condomínio onde é zelador. Ela tem uma proposta que pode ser muito vantajosa para a sua situação atual." A menção à sua situação atual fez Gabriel se enrijecer. Como um estranho sabia de seus problemas financeiros? Que tipo de proposta? "Isso ela preferirá discutir pessoalmente. Posso garantir que vale a pena ouvir o que ela tem a dizer." O advogado consultou um relógio de pulso dourado. "Ela o espera às 15 horas em sua residência na Alameda dos Ipês, número 847.
Jardim Botânico. Um motorista passará para buscá-lo. Gabriel hesitou. Tudo aquilo parecia surreal. Uma mulher desconhecida, rica o suficiente para ter motorista e advogado particular, interessada em falar com um zelador endividado. E se eu não quiser ir? Dr. Alvarenga guardou os documentos na pasta com movimentos precisos. Então continuará enfrentando suas dificuldades financeiras sem uma alternativa que pode resolver todos os seus problemas. A escolha é sua, Sr. Nogueira. Sem mais palavra, o advogado saiu do prédio, deixando Gabriel sozinho com o cartão de visitas entre os dedos e um turbilhão de dúvidas na mente. Quando subiu de volta ao apartamento, encontrou Francisca e Mateus esperando ansiosos na sala. O que ele queria? Perguntou Francisca, torcendo um pano de prato entre as mãos. Gabriel mostrou o cartão. Uma mulher chamada Isadora Monteiro quer falar comigo. Diz que tem uma proposta. Mateus franziu a testa. Nunca ouvi esse nome. Nem eu. Gabriel se deixou cair na cadeira novamente. Mas ela sabe que trabalho no condomínio e parece saber também de nossos problemas. Francisca sentou-se ao lado do filho, sua mão calejada pousando suavemente sobre a dele. Gabriel, você não acha estranho? Como uma desconhecida saberia de nossa vida? Muito estranho. Ele olhou para a carta de despejo, ainda escondida entre as outras contas. 15 dias. Talvez aquela fosse a única oportunidade que teriam. Mas, mãe, que escolha temos? Se há uma chance, por menor que seja, de resolver nossos problemas. E se for algum tipo de golpe? Mateus interveio, demonstrando uma sagacidade além de seus 13 anos. Gabriel ponderou a possibilidade. Nos últimos tempos, havia ouvido histórias de pessoas desesperadas sendo enganadas por promessas falsas. Mas aquele advogado parecia legítimo. E o cartão de visitas tinha o selo de um escritório conceituado da cidade. Vou descobrir, decidiu finalmente. Mas vocês ficam aqui. Se for furada, pelo menos não corremos o risco de todos cairmos numa cilada. Francisca apertou a mão do filho. Tenha cuidado, Gabriel. Coisas boas demais para ser verdade geralmente não são. Às 15 horas em ponto, um sedã preto parou em frente ao prédio. Gabriel, vestindo sua melhor calça jeans e uma camisa social que comprara para as entrevistas de estágio no escritório de advocacia, onde estudava nas horas vagas, desceu para encontrar o motorista. O homem, de uns 40 anos, trajava um uniforme impecável e cumprimentou Gabriel com educação respeitosa. Senhor Nogueira, sou Carlos, motorista da senhora Monteiro. Ela o espera. Durante o trajeto de 20 minutos até o bairro nobre da cidade, Gabriel observou pela janela a mudança gradual da paisagem urbana. Os prédios populares deram lugar a casas de classe média, que, por sua vez, foram substituídas por mansões imponentes, cercadas por muros altos e jardins perfeitamente cuidados. A Alameda dos Ipês era uma rua larga e arborizada, onde cada residência parecia competir em elegância e grandiosidade. O número 847 se destacava mesmo naquele cenário de ostentação. Um portão de ferro forjado protegia uma mansão de estilo colonial brasileiro, com 3 andares e jardins que pareciam saídos de uma revista de decoração. Carlos acionou um interfone dourado incrustado no muro. Senhor Gabriel Nogueira chegou, senhora. O portão se abriu automaticamente, revelando uma alameda de pedras portuguesas que levava à entrada principal da casa. Gabriel sentiu um aperto no estômago. Aquele mundo de riqueza e sofisticação estava tão distante de sua realidade que parecia irreal. A porta principal da mansão se abriu antes mesmo que ele chegasse aos degraus de mármore. Uma mulher de aproximadamente 40 anos apareceu no vão. E Gabriel imediatamente compreendeu que estava diante de alguém acostumada ao poder. Isadora Monteiro era alta e elegante, com cabelos negros presos em um coque sofisticado, que realçava seus traços marcantes. Usava um vestido de seda azul marinho, que certamente custava mais do que Gabriel ganhava em 3 meses. Seus olhos verdes eram penetrantes, estudando-o com uma intensidade que o fez se sentir como um espécime sob um microscópio. Gabriel Nogueira,
ela disse, sua voz melodiosa carregando uma autoridade natural. Finalmente nos conhecemos. Sou Isadora Monteiro. Por favor, entre. O interior da mansão era ainda mais impressionante que a fachada. O hall de entrada tinha pé direito duplo, com um lustre de cristal que projetava arco-íris nas paredes de mármore. Quadros que Gabriel suspeitava serem originais decoravam os espaços, e cada móvel parecia ter sido escolhido por um designer profissional. Café, chá, talvez algo mais forte? Isadora o guiou para uma sala de estar, que era maior que todo o apartamento da família Nogueira. Café está bom, obrigado. Gabriel se sentou cuidadosamente em uma poltrona de couro que provavelmente custava mais que seu salário anual. Isadora tocou um sino dourado sobre a mesa de centro e quase instantaneamente uma empregada apareceu, como se estivesse esperando o sinal. 2 cafés, Lúcia. E traga também aqueles docinhos franceses que chegaram hoje. Enquanto esperavam, Isadora se acomodou na poltrona em frente a Gabriel, cruzando as pernas com elegância estudada. Seus olhos nunca se desviaram do rosto dele, como se estivesse decifrando cada pensamento. Você deve estar se perguntando por que o trouxe aqui. Ela começou, sua voz mantendo um tom conversacional que contrastava com a intensidade de seu olhar. A curiosidade está me matando, Gabriel admitiu. Direto ao ponto, gosto disso. Isadora sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Gabriel, sei muitas coisas sobre você. Sei que trabalha como zelador no Jardim das Acácias há 2 anos. Sei que estuda direito à noite na Universidade Estadual. Sei que sustenta a mãe e o irmão desde que seu pai partiu. Gabriel se enrijeceu. Como sabe tudo isso? Tenho interesse em pessoas interessantes. Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Também sei que sua família enfrenta dificuldades financeiras consideráveis. Contas atrasadas, ameaças de despejo, cartões de crédito no limite. O sangue de Gabriel gelou. Como uma estranha poderia saber detalhes tão íntimos de sua vida? O que a senhora quer de mim? Lúcia retornou com uma bandeja de prata, servindo o café em xícaras de porcelana decoradas à mão. O aroma rico contrastava com o café aguado que Gabriel estava acostumado a tomar em casa. Isadora esperou que a empregada se retirasse antes de continuar. Quero fazer uma proposta que pode resolver todos os seus problemas financeiros de uma vez por todas. Gabriel tomou um gole do café, ganhou tempo para processar as informações. Que tipo de proposta? Casamento. O café quase saiu pelo nariz de Gabriel. Desculpe, acho que não entendi direito. Entendeu perfeitamente. Isadora manteve o tom calmo, como se estivesse discutindo o tempo. Estou propondo um casamento de conveniência, um acordo mutuamente benéfico. Gabriel colocou a xícara de volta no pires com mãos trêmulas. Senhora Monteiro, não sei se... Isadora. E deixe-me explicar antes de recusar. Ela se levantou e caminhou até uma escrivaninha de madeira nobre, retornando com uma pasta de documentos. Este é um contrato pré-nupcial detalhado. Em resumo, casamos oficialmente. Você vem morar aqui e, em troca, todas as dívidas de sua família são quitadas imediatamente. Além disso, você receberá uma mesada mensal de R$ 20.000 e eu pagarei sua faculdade em uma universidade particular de 1º nível. Gabriel ficou sem palavras. R$ 20.000 por mês era mais do que ele ganhava em 6 meses como zelador. E em troca, conseguiu perguntar, você seria meu marido. Aparições públicas quando necessário, acompanhar-me em eventos sociais, manter as aparências de um casamento feliz. Isadora voltou a se sentar, estudando cada nuance da expressão dele. O acordo teria duração de 2 anos. Após esse período, divórcio amigável, e você fica com uma quantia que garantirá sua independência financeira pelo resto da vida. Por que eu? Gabriel ainda tentava processar a proposta surreal. A senhora é linda, rica, pode ter qualquer homem que quiser. Pela primeira vez, uma sombra passou pelos olhos de Isadora. Digamos que tenho minhas razões para preferir um arranjo, sem complicações emocionais.
Você precisa de dinheiro, eu preciso de um marido. É uma transação comercial simples. Gabriel pensou em Francisca, trabalhando turnos duplos na fábrica de roupas para ajudar com as contas. Pensou em Mateus, que havia parado de pedir coisas que queria para não sobrecarregar o orçamento familiar. Pensou na carta de despejo escondida entre as outras contas. Preciso de tempo para pensar. Claro, mas não muito tempo. Isadora pegou uma caneta dourada e escreveu algo em um papel timbrado. Este é meu telefone particular. Me ligue até amanhã à noite com sua resposta. Carlos apareceu na porta da sala como se tivesse sido chamado telepaticamente. Carlos o levará de volta, Isadora disse, levantando-se. Gabriel, sei que parece impossível de acreditar, mas esta é uma oportunidade real. Não deixe o orgulho impedir você de salvar sua família. Durante o trajeto de volta, Gabriel permaneceu em silêncio, olhando pela janela sem realmente ver a paisagem. Sua mente era um turbilhão de pensamentos contraditórios. A proposta era bizarra, quase insultuosa, mas era também a solução para todos os seus problemas. Quando chegou ao apartamento, encontrou Francisca e Mateus esperando ansiosos na sala. E então? Francisca perguntou assim que ele entrou. Gabriel se sentou pesadamente na cadeira, tirando a carta de despejo do meio das outras contas. Ela ofereceu dinheiro. Muito dinheiro. Mateus se aproximou. Para fazer o quê? Gabriel olhou para os dois rostos que mais amava no mundo. Sua mãe, envelhecida precocemente pelas preocupações, e seu irmão, forçado a crescer rápido demais, para casar com ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel, Francisca disse finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. Você não pode estar falando sério. 20 mil reais por mês, mãe. Todas as nossas dívidas quitadas. Mateus pode estudar na melhor escola particular da cidade. Você nunca mais precisaria trabalhar dupla jornada. Mas casar com uma desconhecida? Mateus parecia chocado. Isso não está certo. Gabriel pegou o papel com o telefone de Isadora. É só por 2 anos. Um contrato. Depois disso, seremos livres. Todos nós. Francisca se aproximou e sentou-se ao lado do filho. Filho, o dinheiro não vale a sua felicidade. Que felicidade, mãe? Gabriel perguntou, a amargura tingindo sua voz. Acordar todo dia sabendo que não conseguimos pagar as contas? Ver você se matando de trabalhar e ainda assim não ter o suficiente? Saber que Mateus não pode ter as mesmas oportunidades que outros garotos da idade dele? Mas você não a ama, Francisca insistiu. E ela não me ama também. É isso que torna tudo mais fácil. Gabriel segurou as mãos da mãe. Mãe, é só um papel. 2 anos da minha vida em troca de uma vida inteira de tranquilidade para nossa família. Mateus se sentou do outro lado de Gabriel. E se ela for maluca? E se for perigosa? Ela não é maluca, é apenas prática. Gabriel tentava convencer a si mesmo tanto quanto aos outros. É uma mulher de negócios que precisa de um marido por razões que não me dizem respeito. A noite foi longa. Eles conversaram até de madrugada, pesando prós e contras, levantando medos e esperanças. Quando o sol começou a nascer, Gabriel havia tomado sua decisão. Na manhã seguinte, ele ligou para Isadora. Aceito sua proposta. Excelente. A satisfação na voz dela era palpável. Carlos passará para buscá-lo às 2 da tarde. Temos papéis para assinar e providências a tomar. Quando será o casamento? Sábado que vem. Cerimônia simples no cartório, apenas com as testemunhas necessárias. Gabriel desligou o telefone com as mãos tremendo. Em 1 semana, sua vida mudaria completamente, e ele ainda não sabia se para melhor ou para pior. Francisca apareceu na cozinha, os olhos vermelhos de uma noite mal dormida. Tem certeza disso, meu filho? Gabriel a abraçou, sentindo o aroma familiar de seu perfume barato. Tenho certeza de que é a única escolha que temos. No fundo, uma voz pequena em sua mente sussurrava que tinha algo de errado com toda aquela situação. Mas Gabriel silenciou essa voz, focando na promessa de liberdade financeira.
Ele ainda não sabia que havia entrado em um jogo muito mais perigoso do que imaginava, e que Isadora Monteiro guardava segredos que poderiam destruir muito mais do que apenas sua vida. A chuva continuava batendo na janela, mas agora Gabriel via nela não um presságio de tristeza, mas talvez o prenúncio da tempestade que estava por vir. O escritório de Dr. Henrique Alvarenga ocupava o último andar de um edifício espelhado no centro financeiro da cidade. Gabriel nunca havia estado em um lugar tão sofisticado. O piso de mármore italiano refletia as luzes dos lustres de cristal, e as paredes eram decoradas com obras de arte que provavelmente custavam mais que uma casa inteira no seu bairro. Isadora já estava lá quando Gabriel chegou, vestindo um conjunto de alfaiataria bege que realçava sua elegância natural. Ela folheava documentos com a concentração de quem estava acostumada a fechar negócios importantes, ocasionalmente fazendo anotações com uma caneta que Gabriel suspeitava ser de ouro maciço. Pontual, gosto disso, ela disse sem levantar os olhos dos papéis. Sente-se, Gabriel. Dr. Alvarenga explicará os termos do contrato. O advogado, um homem de aproximadamente 60 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados, ajustou os óculos e abriu uma pasta volumosa sobre a mesa de mogno. Senhor Nogueira, este é um contrato pré-nupcial bastante específico. Vou ler os pontos principais para que não haja dúvidas. Gabriel se acomodou na cadeira de couro, tentando não demonstrar o nervosismo que sentia. O ambiente era intimidador. Tudo ali respirava poder e dinheiro, dois elementos completamente ausentes de sua vida até aquele momento. Primeiro ponto, Dr. Alvarenga começou, sua voz grave ecoando pela sala. O casamento terá duração de exatamente 2 anos, iniciando-se na data da cerimônia civil. Durante este período, o Sr. Gabriel Nogueira residirá na propriedade da Sra. Isadora Monteiro, ocupando os aposentos que lhe serão designados. Gabriel assentiu, embora uma parte dele ainda não conseguisse acreditar que estava realmente ali, discutindo os termos de um casamento de conveniência como se fosse um contrato comercial qualquer. Segundo ponto, responsabilidades sociais. O senhor deverá acompanhar a senhora Monteiro em eventos sociais, jantares de negócios e aparições públicas quando solicitado. Deverá manter sempre a aparência de um marido dedicado e feliz. Isadora ergueu os olhos dos documentos pela primeira vez desde que Gabriel chegara. Isso inclui algumas regras básicas de etiqueta social que Carlos poderá lhe ensinar. Nada muito complicado. Apenas como se comportar em restaurantes finos, como cumprimentar pessoas importantes, essas coisas. Terceiro ponto, o advogado continuou. Benefícios financeiros. A partir da data do casamento, todas as dívidas da família Nogueira serão quitadas integralmente. Isso inclui o financiamento do apartamento, cartões de crédito, contas em atraso e qualquer outro débito pendente. Gabriel sentiu um alívio físico ao ouvir essas palavras. A carta de despejo que o atormentava há dias finalmente perderia seu poder de assombrá-lo. Além disso, doutor, Alvarenga prosseguiu. O senhor receberá uma mesada mensal de R$20.000, depositada sempre no primeiro dia útil de cada mês. Seus estudos universitários serão transferidos para a Universidade Católica São Bento, onde cursará Direito em período integral, com todos os custos arcados pela senhora Monteiro. E minha família? Gabriel perguntou. Minha mãe e meu irmão? Isadora se inclinou ligeiramente para a frente. Sua mãe receberá uma aposentadoria antecipada de R$5.000 mensais, para que não precise mais trabalhar. Seu irmão estudará no Colégio Santo Antônio, uma das melhores escolas particulares da cidade. Todos os custos educacionais e materiais estarão cobertos. Gabriel teve que se esforçar para manter a compostura. Era mais do que havia sonhado. Não apenas uma solução para os problemas financeiros, mas uma transformação completa na vida de toda a família. Quarto ponto. O advogado retomou a leitura. Cláusulas de comportamento.
Ambas as partes manterão discrição absoluta sobre a natureza do arranjo. Publicamente, o casamento será apresentado como uma união por amor. Relacionamentos extraconjugais são expressamente proibidos durante a vigência do contrato. Gabriel sentiu as bochechas esquentarem. E quanto à intimidade? Isadora respondeu com naturalidade impressionante. Quartos separados. Vida privada separada. Somos atores representando papéis quando estivermos em público, nada mais. Quinto ponto. Dr. Alvarenga continuou imperturbável. Disposições finais. Ao término dos 2 anos, o divórcio será processado amigavelmente. O Sr. Nogueira receberá uma quantia final de R$500 mil e manterá o direito de residir no apartamento da família pelo tempo que desejar, já que a propriedade será transferida para seu nome. Gabriel quase engasgou. R$500 mil era mais dinheiro do que ele poderia ganhar em uma vida inteira como zelador. Por último, o advogado concluiu. Cláusula de rescisão. Se qualquer uma das partes quebrar os termos do contrato antes do prazo estipulado, a parte infratora arcará com multa de R$1 milhão. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Gabriel olhou para Isadora, tentando decifrar suas intenções. Ela o observava com aqueles olhos verdes penetrantes, como se pudesse ler cada pensamento que passava por sua mente. É muito dinheiro, Gabriel disse finalmente. Para você, talvez. Para mim, é um investimento. Isadora se recostou na cadeira. Gabriel, vou ser direta com você. Preciso de um marido por razões pessoais e profissionais que não dizem respeito a esta negociação. Você precisa de dinheiro. É uma troca justa. Mas por que eu? A senhora nem me conhece. Pela primeira vez, Gabriel viu algo que parecia vulnerabilidade nos olhos de Isadora. Foi apenas um flash, rapidamente mascarado pela máscara de controle que ela mantinha constantemente. Você tem algo que a maioria dos homens não tem, ela disse após uma pausa. Honestidade, lealdade à família e uma certa ingenuidade que considero refrescante. Gabriel não sabia se devia se sentir elogiado ou insultado pela observação sobre sua ingenuidade. Dr. Alvarenga empurrou os documentos pela mesa. Se está de acordo com os termos, precisamos de sua assinatura em 3 vias. A cerimônia está marcada para este sábado, às 10 da manhã, no cartório central. Gabriel pegou a caneta que o advogado lhe oferecia. Era pesada, provavelmente antiga e valiosa, como tudo mais naquele mundo no qual estava prestes a entrar. Suas mãos tremeram ligeiramente quando assinou seu nome nas páginas indicadas. Pronto, Isadora disse quando ele terminou, sua voz carregando uma satisfação que Gabriel não conseguia compreender completamente. Agora somos oficialmente noivos. 2 horas depois, Gabriel estava de volta ao apartamento da família, carregando uma pasta com cópias de todos os documentos assinados. O contraste entre a opulência do escritório de Dr. Alvarenga e a simplicidade de seu lar nunca havia parecido tão gritante. Francisca e Mateus estavam esperando na sala, a tensão claramente estampada em seus rostos. Como foi? Francisca perguntou assim que Gabriel entrou. Ele se sentou pesadamente no sofá desgastado, colocando a pasta sobre a mesa de centro arranhada. Assinei o contrato. E? Mateus se aproximou, curioso apesar de toda a estranheza da situação. Gabriel explicou cada termo do acordo, observando as expressões de incredulidade que se sucediam nos rostos de sua mãe e irmão. Quando mencionou os valores envolvidos, Francisca teve que se sentar para não desmaiar. Filho, isso não pode ser verdade, ela murmurou. Ninguém dá tanto dinheiro assim sem querer algo em troca. Ela quer um marido, mãe. É isso que ela está comprando. Gabriel tentava soar mais confiante do que realmente se sentia. É um negócio para ela, nada mais. Mateus pegou um dos documentos e tentou ler, franzindo a testa diante da linguagem jurídica complexa. Gabriel, você tem certeza de que essa mulher não está tramando alguma coisa?
Como o quê? Não sei. Algo ruim. Por que ela sabe tanto sobre nossa vida? Como descobriu sobre nossos problemas? Gabriel havia se feito a mesma pergunta, mas não tinha resposta. Talvez tenha investigado antes de fazer a proposta. Rico faz isso. Verifica o histórico das pessoas. Ou talvez ela tenha outros motivos. Francisca disse quietamente. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Gabriel atendeu e reconheceu imediatamente a voz de Isadora. Gabriel, espero que tenha contado tudo à sua família. Amanhã, Carlos passará para buscar vocês às 2 da tarde. Para quê? Para escolher um apartamento novo para eles. Não podem continuar morando naquele lugar, agora que você fará parte da minha família. Sua voz não permitia discussão. Também precisamos providenciar roupas adequadas para o casamento. Isadora, isso não é necessário. É sim. Minha reputação está ligada à sua agora, Gabriel. Não posso ter minha família política morando em condições precárias. Ela fez uma pausa. Ah, e Gabriel? Pode começar a me chamar pelo primeiro nome. Somos noivos, afinal. Quando Gabriel desligou, contou à família sobre os planos de Isadora. Francisca protestou, dizendo que não precisavam de caridade, mas Gabriel a convenceu de que fazia parte do acordo. Na tarde seguinte, Carlos apareceu pontualmente com um SUV luxuoso para buscar a família Nogueira. Durante o trajeto até um bairro de classe média alta, Francisca permaneceu em silêncio, claramente desconfortável com toda a situação. O apartamento que Isadora havia escolhido ficava em um condomínio fechado com piscina, academia e área de lazer. Tinha 3 quartos, 2 banheiros, sala ampla e uma cozinha que era maior que a sala do apartamento antigo. É lindo, Mateus exclamou, correndo de um cômodo para outro como uma criança no parque de diversões. Francisca, no entanto, parecia mais apreensiva. Gabriel, isso é demais. Não merecemos tudo isso. Claro que merecem, mãe. Vocês merecem muito mais do que eu consegui dar até agora. Uma decoradora profissional chegou logo depois, trazendo catálogos de móveis e começando a planejar a decoração do apartamento. Tudo seria entregue e montado antes do casamento. Na quinta-feira, Isadora levou Gabriel a uma das lojas de roupas masculinas mais caras da cidade. O vendedor, um homem franzino de meia-idade, tratou Gabriel com uma deferência que ele nunca havia experimentado. Para o casamento, sugiro algo clássico, mas moderno, o vendedor disse, medindo Gabriel com fita métrica. Um terno azul marinho, talvez, com sapatos italianos. Gabriel se viu sendo vestido como um boneco, experimentando roupas que custavam mais que seu salário mensal. Isadora supervisionava tudo com atenção aos detalhes, aprovando ou rejeitando cada peça, com a autoridade de quem estava acostumada a ser obedecida. Precisa de pelo menos 5 ternos, ela instruiu o vendedor. Sociais, semiformais, um para eventos noturnos, e camisas, gravatas, sapatos para cada ocasião. Isadora, isso é muito, Gabriel protestou. Gabriel, você vai frequentar círculos sociais onde a aparência importa. Não pode parecer que se vestiu em loja de departamento. Sua voz era paciente, mas firme. Considere parte da sua educação para o papel que vai representar. Enquanto o vendedor fazia os ajustes finais, Isadora se aproximou de Gabriel. Sábado nossa vida muda completamente, ela disse em voz baixa. Está preparado? Gabriel olhou para si mesmo no espelho triplo. O terno caro transformava sua aparência, fazendo-o parecer pertencer àquele mundo de luxo. Mas por dentro ainda se sentia o mesmo Gabriel que acordava preocupado com contas vencidas. Acho que sim. Bem, porque não há volta. Isadora sorriu, mas havia algo nos seus olhos que Gabriel não conseguia interpretar. A partir de sábado, você será Gabriel Monteiro, meu marido. Na sexta-feira à noite, Gabriel teve sua última noite no apartamento da Vila Nova. Francisca preparou sua comida favorita, macarronada com almôndegas, e eles comeram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Tenho medo,
Francisca admitiu quando estavam lavando a louça. De que, mãe? De que você se perca nesse mundo novo? De que esqueça quem você é? Ela secou as mãos no pano de prato e se virou para encarar o filho. Prometa-me que não importa quanto dinheiro tenham, você continuará sendo meu Gabriel. Ele a abraçou, sentindo o aroma familiar de seu perfume barato. Prometo, mãe. É só um papel que vou representar. Por dentro, sempre serei o mesmo. Mateus apareceu na cozinha, carregando um presente embrulhado em papel de presente que Gabriel reconheceu como sendo do rolo que guardavam para emergências. É para você, Mateus disse, estendendo o pacote. Para o seu casamento. Gabriel abriu cuidadosamente e encontrou uma foto da família em uma moldura simples. Era a única foto que tinham todos juntos, tirada no último aniversário do pai. Os três sorriam para a câmera, felizes apesar de todas as dificuldades. Para você não esquecer de onde veio, Mateus explicou um pouco envergonhado. Gabriel sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Nunca vou esquecer, nunca. Naquela noite, ele demorou para dormir, olhando para o teto rachado do quarto que dividia com Mateus a toda a vida. Em poucas horas, estaria morando em uma mansão, casado com uma mulher que mal conhecia, vivendo uma vida que parecia saída de um romance. Mas uma coisa o incomodava, porque Isadora havia escolhido exatamente ele. Em uma cidade com milhares de homens jovens e necessitados de dinheiro, o que havia de especial em Gabriel Nogueira que justificasse tamanha generosidade? Ele ainda não sabia que a resposta a essa pergunta mudaria completamente sua percepção sobre toda a situação. O relógio marcava 3 da madrugada quando Gabriel finalmente conseguiu dormir, sonhando com labirintos de mármore e olhos verdes que pareciam esconder segredos perigosos. Em poucas horas, ele se tornaria um homem casado. O que não sabia é que estava prestes a descobrir que alguns casamentos são construídos sobre fundações muito mais complexas do que contratos e dinheiro. O cartório central da cidade ocupava um prédio histórico no coração do centro, com sua fachada de pedra e janelas altas que testemunharam milhares de casamentos ao longo dos anos. Gabriel chegou às 9h40 da manhã, vestindo o terno azul marinho que Isadora havia escolhido. O tecido fino e o corte perfeito faziam-no se sentir como se estivesse usando uma fantasia. Elegante, mas não exatamente sua. Carlos havia buscado Gabriel, Francisca e Mateus no apartamento novo. A mudança havia sido rápida e eficiente. Na sexta-feira à noite, eles ainda estavam na Vila Nova. No sábado de manhã, acordaram em um lar completamente transformado, com móveis novos e uma vista para um jardim cuidado, em vez da favela que crescia do outro lado da janela do apartamento antigo. Nervoso? Francisca perguntou enquanto caminhavam pelos corredores de mármore do cartório. Ela usava um vestido azul claro que havia comprado especialmente para a ocasião, a primeira roupa nova que adquiria em anos. Um pouco, Gabriel admitiu, ajustando a gravata pela 10ª vez. Ainda parece irreal. Mateus, elegante em seu primeiro terno, observava tudo com os olhos arregalados. Gabriel, tem certeza de que não está sonhando? Porque se estiver, eu estou no mesmo sonho. Isadora já estava esperando na sala de cerimônias, e Gabriel teve que reconhecer que ela estava deslumbrante. Vestia um conjunto de alfaiataria branco de corte impecável, com detalhes em pérolas que realçavam sua elegância natural. Seus cabelos estavam presos em um penteado sofisticado, e ela usava apenas pequenos brincos de diamante como acessório. Não parecia uma mulher prestes a se casar por conveniência. Parecia uma rainha recebendo súditos. Gabriel. Ela o cumprimentou com um beijo no rosto que pareceu genuíno para qualquer observador externo. Está muito elegante. Você está linda, ele respondeu, e não estava mentindo. Dr. Alvarenga estava presente como testemunha, junto com uma mulher que Gabriel não reconheceu. Uma senhora de cabelos grisalhos e porte aristocrático, que Isadora apresentou apenas como
Dona Helena, uma amiga da família. O juiz de paz, um homem calvo de aproximadamente 50 anos, conduziu a cerimônia com a eficiência de quem havia presidido milhares de casamentos. Gabriel respondeu às perguntas de praxe no piloto automático, sua mente ainda tentando processar a surrealidade da situação. Gabriel Henrique Nogueira aceita Isadora Cristina Monteiro como sua esposa, promete amá-la, respeitá-la e ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Aceito. Isadora Cristina Monteiro aceita Gabriel Henrique Nogueira como seu esposo, promete amá-lo, respeitá-lo e ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Aceito. Quando trocaram alianças, anéis de ouro branco com diamantes que provavelmente custavam mais que um carro popular, Gabriel sentiu o peso simbólico do momento. Não havia amor ali, mas havia um compromisso. Um contrato selado com ouro e testemunhas oficiais. Podem se beijar, declarou o juiz. O beijo foi casto, quase formal, mas durou o suficiente para parecer genuíno para quem observava. Gabriel sentiu o perfume caro de Isadora e a textura suave de seus lábios. Mas não houve faísca, não houve emoção. Apenas dois atores representando seus papéis. Francisca chorou durante toda a cerimônia, embora Gabriel não soubesse se eram lágrimas de alegria ou preocupação. Mateus aplaudiu entusiasmado quando foi declarado que eram marido e mulher, sua juventude permitindo-lhe ver apenas o lado positivo da situação. Após a cerimônia, Isadora havia organizado um almoço em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. O ambiente era intimidador. Mesas com toalhas de linho branco, talheres de prata e garçons que se moviam com discrição profissional. A família Monteiro, Dr. Alvarenga fez um brinde, erguendo uma taça de champanhe francês. Gabriel notou como o advogado havia dito família Monteiro, e não família Nogueira Monteiro, ou algo similar. Era como se sua identidade anterior estivesse sendo gradualmente apagada. Durante o almoço, Isadora se comportou como uma esposa amorosa, tocando ocasionalmente o braço de Gabriel, sorrindo nos momentos apropriados, fazendo comentários que sugeriam intimidade e cumplicidade. Era uma performance perfeita, mas Gabriel começava a perceber que tudo na vida de Isadora era uma performance cuidadosamente orquestrada. Dona Helena, Gabriel se dirigiu à mulher misteriosa durante uma pausa na conversa. Como conheceu Isadora? A mulher trocou um olhar rápido com Isadora antes de responder. Somos amigas de longa data. Nossas famílias têm conexões antigas. A resposta era vaga demais para ser satisfatória, mas algo no tom de Dona Helena desencorajou Gabriel de fazer mais perguntas. Após o almoço, chegou o momento da despedida de sua família. Francisca abraçou Gabriel por um longo tempo, sussurrando em seu ouvido. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa me liga, não importa a hora. Mateus, tentando parecer mais velho do que realmente era, apertou a mão de Gabriel formalmente. Cuide-se, irmão, e cuide da sua esposa também. Isadora observou as despedidas com um sorriso que não chegava aos olhos. Quando a família Nogueira partiu no carro que ela havia providenciado, ela se virou para Gabriel. Prontos para ir para casa? A palavra casa soou estranha nos ouvidos de Gabriel. A mansão na Alameda dos Ipês seria sua residência pelos próximos 2 anos, mas ainda não se sentia como lar. Carlos os levou de volta à mansão em silêncio. Durante o trajeto, Isadora mexia no celular com concentração intensa, ocasionalmente franzindo a testa para mensagens que recebia. Trabalho? Gabriel perguntou. Sempre há trabalho. Ela respondeu sem levantar os olhos da tela, especialmente aos sábados. Quando chegaram à mansão, Gabriel foi formalmente apresentado à equipe de funcionários. Além de Carlos, havia Lúcia, a empregada que ele já conhecia. Seu Joaquim, o jardineiro de 60 anos que cuidava dos jardins há 2 décadas, e Dona Rosa, a cozinheira que preparava refeições elaboradas que Gabriel só havia visto em programas de televisão.
Todos sabem que o senhor agora faz parte da família, Isadora explicou, enquanto caminhavam pela casa. Qualquer coisa que precisar, pode pedir a eles. Ela o levou até seus aposentos, uma suíte no segundo andar com quarto, banheiro privativo e um pequeno escritório. O quarto era maior que a sala do apartamento antigo, decorado em tons de azul e cinza, com móveis de madeira nobre e uma cama king size que parecia ter sido tirada de uma revista de decoração. É temporário, Isadora disse, notando Gabriel observar o ambiente. Quando nos conhecermos melhor, você pode se mudar para a suíte principal comigo, para manter as aparências. Gabriel assentiu, embora a ideia de dividir quarto com uma virtual estranha o deixasse desconfortável. Jantar é às 8, ela continuou. Dona Rosa preparou algo especial para nossa primeira noite de casados. Vista algo confortável, mas elegante. Sozinho em seu novo quarto, Gabriel se sentou na beira da cama e tentou processar tudo o que havia acontecido. Em poucas horas, havia se casado, mudado de classe social e começado uma nova vida. Olhou para a aliança em seu dedo. O ouro branco refletia a luz suave da tarde que entrava pelas janelas amplas. Pegou o celular e ligou para Francisca. Oi, mãe. Como estão se adaptando ao apartamento novo? Gabriel, meu filho, isso aqui parece um palácio. A voz de Francisca estava carregada de emoção. Mateus não sai da varanda, está encantado com a vista. E essa cozinha, nunca vi coisa igual. Estou feliz que gostem. E vocês, como estão? Preocupados com você. Como foi o resto do dia? Gabriel olhou ao redor do quarto luxuoso. Diferente, muito diferente. Mas acho que vou me acostumar. E ela, como está tratando você? Bem, educada, respeitosa. Gabriel hesitou antes de continuar. Mãe, ainda parece estranho, mas acho que vai dar certo. Após desligar, Gabriel tomou um banho na banheira de mármore, a primeira vez que usava uma banheira na vida, e se vestiu para o jantar. Escolheu uma calça social e uma camisa sem gravata, tentando encontrar o equilíbrio entre elegante e confortável que Isadora havia sugerido. A sala de jantar principal da mansão era imponente, com uma mesa de madeira que acomodava facilmente 12 pessoas. Lustres de cristal pendiam do teto alto, e as paredes eram decoradas com pinturas que Gabriel suspeitava serem originais. Isadora já estava esperando, tendo trocado o conjunto branco do casamento por um vestido de seda verde esmeralda que realçava seus olhos. Ela estava estudando alguns documentos enquanto tomava uma taça de vinho tinto. Pontual novamente, ela disse quando Gabriel entrou. Sente-se, por favor. Dona Rosa havia preparado um jantar elaborado. Salmão grelhado com molho de alcaparras, risoto de aspargos e uma salada que parecia ter sido montada por um artista. Gabriel, acostumado com a comida simples de casa, ficou impressionado com a apresentação. Está delicioso, ele disse após experimentar o salmão. Dona Rosa é uma chefe profissional. Estudou na França antes de vir trabalhar para mim. Isadora cortava a comida com movimentos precisos. Gabriel, precisamos conversar sobre alguns aspectos práticos da nossa situação. Que aspectos? Primeiro, sua rotina. Você começará na Universidade Católica na segunda-feira. Já fiz sua transferência e todos os papéis estão prontos. Carlos o levará nos primeiros dias, até você se familiarizar com o trajeto. Gabriel assentiu. A perspectiva de estudar em uma universidade de elite era emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Segundo, eventos sociais. Teremos nosso primeiro compromisso na próxima sexta-feira. Um jantar beneficente no Clube Hípico. É importante que você entenda que todos os olhos estarão sobre nós. Nosso casamento foi uma surpresa para muitas pessoas. Que tipo de surpresa? Isadora tomou um gole de vinho antes de responder. Gabriel, não vou mentir para você. Minha posição social vem acompanhada de certas expectativas. Muitas pessoas esperavam que eu me casasse com alguém do meu círculo social. Alguém rico, você quer dizer? Alguém conhecido, com pedigree, com conexões familiares antigas.
Ela o observou atentamente. Você não tem nada disso. É isso que torna nossa situação interessante para os outros. Gabriel sentiu um desconforto crescente. Interessante como? Eles vão especular sobre nossos motivos. Vão tentar descobrir se há um casamento por amor ou se há outros fatores envolvidos. Isadora se inclinou ligeiramente para a frente. É crucial que eles acreditem que é amor. E se não acreditarem? Então nossa credibilidade fica comprometida, e isso pode afetar meus negócios. Pela primeira vez, Gabriel detectou uma nota de vulnerabilidade na voz de Isadora. Gabriel, preciso que você entenda que este casamento não é apenas sobre nós dois. Há implicações maiores. Que tipo de implicações? Isadora hesitou, como se estivesse decidindo quanto revelar. Tenho inimigos no mundo dos negócios. Pessoas que gostariam de ver minha empresa falir. Um casamento estável melhora minha imagem pública e dificulta certos ataques. Gabriel começou a perceber que havia camadas na situação que o contrato não mencionava. Isadora, que tipo de negócios você faz exatamente? Investimentos, participação em empresas, desenvolvimento imobiliário. As respostas eram vagas, quase evasivas. Nada que você precise se preocupar. Mas Gabriel estava começando a se preocupar. A conversa estava revelando que sua nova esposa tinha uma vida muito mais complicada do que havia deixado transparecer inicialmente. Há mais alguma coisa que eu deveria saber? Ele perguntou. Isadora sorriu, mas o sorriso pareceu forçado. Gabriel, você está pensando demais. É um casamento de conveniência, lembra? Você desempenha seu papel, eu desempenho o meu. E todos saem ganhando. Naquela noite, Gabriel demorou para dormir em sua nova cama luxuosa. O colchão era infinitamente mais confortável que aquele ao qual estava acostumado, mas o conforto físico não conseguia acalmar sua mente inquieta. Havia algo na forma como Isadora havia desviado de certas perguntas, algo na vagueza de suas respostas sobre seus negócios que o deixava desconfortável. E havia também a questão de como ela havia descoberto sobre sua vida, algo que ainda não havia sido adequadamente explicado. Por volta da meia-noite, Gabriel se levantou para beber água. Ao passar pela janela, notou que havia luzes acesas no escritório de Isadora no primeiro andar. Curioso, ele se aproximou da janela e viu sombras se movendo atrás das cortinas fechadas. Isadora estava falando ao telefone, seus gestos indicando uma conversa tensa. Mesmo não conseguindo ouvir as palavras, Gabriel podia perceber que ela parecia agitada, diferente da mulher controlada que conhecera. Quando voltou para a cama, Gabriel teve a sensação incômoda de que havia embarcado em algo muito mais complexo do que um simples casamento de conveniência. Isadora Monteiro guardava segredos, e ele estava começando a suspeitar que alguns desses segredos poderiam afetar sua vida de maneiras que o contrato não previa. No dia seguinte, domingo, Gabriel acordou cedo e desceu para tomar café da manhã. A mesa estava posta na varanda, com vista para os jardins impecavelmente cuidados. Isadora já estava lá, lendo jornais enquanto tomava café e comia frutas frescas. Bom dia! Ela o cumprimentou sem levantar os olhos do jornal. Dormiu bem? Sim, obrigado. E você? Como sempre. Ela dobrou o jornal e finalmente o olhou. Gabriel, hoje gostaria de lhe mostrar a propriedade. Há algumas áreas que ainda não conhece. Durante o tour pela mansão, Gabriel descobriu que a casa era ainda maior do que havia imaginado. Além dos 3 andares principais, havia um porão que funcionava como adega e uma biblioteca com volumes que pareciam ter sido colecionados ao longo de gerações. Esta biblioteca pertenceu ao meu avô, Isadora explicou, passando os dedos pelas lombadas de livros encadernados em couro. Ele era um homem muito culto. E seus pais? A expressão de Isadora se fechou ligeiramente. Morreram quando eu era jovem. Acidente de carro. Gabriel percebeu que o assunto família era um terreno delicado para Isadora, assim como havia sido para ele até recentemente.
No final da tarde, enquanto Gabriel explorava os jardins, encontrou seu Joaquim podando roseiras perto do muro dos fundos. Seu Joaquim, Gabriel se aproximou do jardineiro. Há quanto tempo trabalha aqui? O homem mais velho parou o que estava fazendo e se virou para Gabriel com um sorriso caloroso. 20 anos, moço. Desde antes da dona Isadora assumir a casa. Antes dela assumir? Sim, quando os pais dela morreram, ela era muito nova. A casa ficou fechada por alguns anos e seu Joaquim voltou a podar as rosas. Foi uma tristeza naquela época. A família Monteiro sempre foi muito respeitada na cidade. Gabriel queria fazer mais perguntas, mas algo na postura de seu Joaquim sugeria que certas conversas eram desencorajadas na casa. Naquela noite, durante o jantar, Gabriel tentou abordar o assunto com Isadora. Seu Joaquim me contou que você era jovem quando assumiu a propriedade. Tinha 18 anos. Isadora cortava o filé mignon com movimentos precisos. Foi uma época difícil. Deve ter sido muito responsabilidade para alguém tão jovem. Foi. Ela tomou um gole de vinho. Mas aprendi que às vezes a vida nos força a crescer rapidamente. Gabriel reconheceu o sentimento. Ele próprio havia passado por experiência similar quando assumiu a responsabilidade pela família após a morte do pai. Como conseguiu administrar os negócios sendo tão nova? Isadora hesitou antes de responder. Tive orientação. Pessoas que conheciam os negócios da família me ajudaram a entender como as coisas funcionavam. Novamente, Gabriel sentiu que havia mais história por trás das palavras de Isadora. Mas sempre que tentava se aprofundar, ela desviava ou dava respostas vagas. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir em seu segundo dia como homem casado, Gabriel refletiu sobre tudo que havia observado. Isadora era inteligente, elegante e claramente bem-sucedida, mas havia camadas em sua personalidade que ele ainda não havia descoberto. O que mais o intrigava era a sensação de que ela sabia muito mais sobre ele do que havia revelado. A precisão com que conhecia detalhes de sua vida financeira e familiar sugeria uma investigação muito mais profunda do que uma simples verificação de antecedentes. Gabriel estava começando a perceber que os próximos 2 anos seriam não apenas sobre representar o papel de marido, mas também sobre desvendar os mistérios da mulher com quem havia se casado. E algo lhe dizia que alguns desses mistérios poderiam mudar completamente sua compreensão sobre toda a situação. A Universidade Católica São Bento era tudo que Gabriel havia imaginado que uma instituição de elite seria. Jardins impecáveis, prédios de arquitetura clássica e estudantes que pareciam ter saído de uma revista de moda. Quando Carlos o deixou em frente ao prédio da Faculdade de Direito, na segunda-feira de manhã, Gabriel sentiu o mesmo desconforto que experimentara no escritório do Dr. Alvarenga, a sensação de estar em um mundo ao qual não pertencia. Senhor Gabriel, Carlos disse antes de partir, a senhora Isadora pediu para lembrá-lo de que tem aula de etiqueta social hoje às 5 da tarde. Aula de etiqueta social, com a professora Helena Carvalho. Ela virá à mansão. Carlos sorriu de forma paternal. Não se preocupe, ela é muito paciente. Gabriel assentiu, ainda tentando processar todas as transformações que sua vida havia sofrido em poucos dias. Agora, além de ser um estudante universitário em tempo integral, também precisava aprender a se comportar adequadamente em círculos sociais que desconhecia completamente. A primeira aula de processo civil foi um choque. O professor, Dr. Marcos Santana, assumia que todos os estudantes tinham conhecimento prévio de conceitos que Gabriel mal havia ouvido falar na Universidade Estadual. Os colegas de classe participavam ativamente das discussões, citando casos jurídicos e autores que Gabriel desconhecia. Durante o intervalo, uma jovem loira de olhos azuis se aproximou dele. Vestia roupas caras com naturalidade e carregava uma bolsa que Gabriel suspeitava custar mais que um carro popular. Você é o Gabriel Monteiro, não é? Ela perguntou com um sorriso que parecia genuinamente interessado. Sou Amanda Silveira.
Ouvi falar do seu casamento com Isadora. Foi uma surpresa para todo mundo. Gabriel se sentiu como um animal em exposição no zoológico. Prazer em conhecê-la, Amanda. Minha mãe conhece Isadora dos círculos sociais da cidade. Ela comentou que vocês se casaram muito rapidamente. Amanda inclinou a cabeça com curiosidade. Foi amor à primeira vista? A pergunta colocou Gabriel em uma posição desconfortável. Ele havia ensaiado mentalmente como responder a esse tipo de questionamento, mas na prática era mais difícil soar convincente. Quando você encontra a pessoa certa, não precisa esperar, ele respondeu, tentando soar natural. Que romântico. Amanda sorriu. Vocês devem vir ao jantar que meus pais estão organizando no próximo mês. Seria uma ótima oportunidade de apresentá-lo ao nosso grupo. Gabriel agradeceu e prometeu conversar com Isadora sobre o convite, mas ficou com a sensação de que cada interação social seria um teste de sua capacidade de manter a fachada do casamento por amor. O resto do dia na universidade foi uma sucessão de aulas, onde Gabriel se sentiu constantemente em desvantagem. Os professores eram excelentes, mas o nível de exigência era muito superior ao que estava acostumado. Seria necessário muito estudo para acompanhar o ritmo. Quando Carlos o buscou no final da tarde, Gabriel estava exausto mental e emocionalmente. Como foi o primeiro dia, Sr. Gabriel? Carlos perguntou enquanto dirigiam de volta à mansão. Desafiador, muito desafiador. Gabriel massageou as têmporas. Carlos, posso fazer uma pergunta? Claro, senhor. Há quanto tempo você trabalha para Isadora? Carlos considerou a pergunta antes de responder. 5 anos, senhor. Desde que ela voltou de seus estudos no exterior. Ela estudou no exterior? Sim, senhor. França e Inglaterra, se não me engano. Administração de empresas e finanças internacionais. Carlos olhou pelo retrovisor. A senhora Isadora é uma mulher muito culta e inteligente. Gabriel armazenou essa informação. Isadora nunca havia mencionado estudos no exterior, mais uma peça do quebra-cabeças de sua vida que permanecia oculta. Carlos, ela sempre foi reservada sobre sua vida pessoal? O motorista hesitou antes de responder. A senhora Isadora é uma pessoa muito privada, senhor, mas sempre foi justa comigo e com todos os funcionários. Gabriel percebeu que não obteria muitas informações pessoais através dos empregados. Eles eram leais e discretos. Ao chegar à mansão, encontrou uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos esperando na sala de visitas. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um penteado sofisticado e ela usava um conjunto de tweed que gritava classe e tradição. Gabriel, Isadora fez as apresentações. Esta é Helena Carvalho, sua professora de etiqueta social. Professora Helena se levantou e cumprimentou Gabriel com um aperto de mão firme. Prazer em conhecê-lo, Sr. Monteiro. Isadora me contou sobre sua necessidade de alguns ajustes sociais. A forma como ela disse ajustes sociais fez Gabriel se sentir como um projeto de reforma. Professora Helena ensinou etiqueta para algumas das famílias mais importantes da cidade. Isadora explicou. Ela transformará você em um perfeito cavalheiro da sociedade. As 2 horas seguintes foram uma imersão intensiva no mundo da etiqueta social. Gabriel aprendeu como cumprimentar diferentes tipos de pessoas em eventos formais, como usar corretamente todos os talheres em um jantar de múltiplos pratos, como fazer small talk apropriado e como se comportar em clubes exclusivos. Lembre-se, professora Helena instruía enquanto Gabriel praticava cumprimentos. A postura é fundamental. Ombros para trás, cabeça erguida. Você está representando não apenas a si mesmo, mas a família Monteiro. Gabriel tentava absorver todas as informações, mas se sentia como se estivesse aprendendo a ser outra pessoa. Cada gesto, cada palavra precisava ser calculada e apropriada. Amanhã trabalharemos conversação social, professora Helena disse ao final da aula.
Você precisa estar confortável discutindo arte, literatura, vinhos e viagens internacionais. São tópicos essenciais em eventos sociais. Após a partida da professora, Gabriel se juntou a Isadora para o jantar. Ela parecia satisfeita com o progresso da aula. Helena disse que você tem potencial, ela comentou enquanto Dona Rosa servia uma sopa de abóbora com gengibre. Com algumas semanas de treinamento, você estará pronto para qualquer evento social. Isadora, posso perguntar por que isso é tão importante? São apenas jantares e festas. Ela colocou a colher de lado e o olhou diretamente. Gabriel, você precisa entender que no mundo em que vivemos agora, cada aparição pública é escrutinizada. As pessoas observam como você se comporta, como você fala, como você se veste. Qualquer deslize pode ser interpretado como falta de refinamento, o que reflete negativamente em mim. E se eu cometer um erro, você não cometerá. Eu me certificarei disso. Havia determinação em sua voz, que não admitia questionamento. Após o jantar, Gabriel se retirou para seu quarto para estudar. Tinha lições da universidade para revisar e também precisava ler um livro sobre etiqueta internacional que professora Helena havia deixado para ele. Era quase meia-noite quando decidiu fazer uma pausa. Desceu para a cozinha em busca de um copo d'água e, ao passar pelo escritório de Isadora, novamente notou luzes acesas e vozes baixas. Desta vez, ele conseguiu distinguir que havia pelo menos duas pessoas conversando. Uma das vozes era claramente de Isadora, mas a outra era masculina, grave e desconhecida. Gabriel se aproximou da porta, tomando cuidado para não fazer ruído. Não conseguia entender as palavras, mas o tom da conversa parecia tenso, quase hostil. Subitamente, a conversa parou. Gabriel rapidamente se afastou da porta e subiu para seu quarto, mas ficou com a sensação de que havia quase sido descoberto. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Gabriel decidiu abordar o assunto indiretamente. Você trabalha muito até tarde, comentou enquanto Isadora lia e-mails no tablet. Os negócios não param, ela respondeu sem levantar os olhos. Especialmente quando você tem sócios internacionais em fusos horários diferentes. Sócios internacionais? Sim, tenho investimentos em vários países. Ela finalmente olhou para Gabriel. Por quê? Ouvi barulho? Não, apenas notei as luzes acesas. Gabriel tentou soar casual. Deve ser cansativo administrar negócios tão complexos. É o preço do sucesso. Isadora voltou sua atenção para o tablet. A propósito, nossa primeira aparição pública será nesta sexta-feira, no jantar beneficente do Clube Hípico. Você terá aulas extras com Helena hoje e amanhã para se preparar. O restante da semana passou rapidamente. Gabriel dividia seu tempo entre as aulas desafiadoras na universidade e as sessões intensivas de treinamento social com professora Helena. Lentamente, ele começava a se sentir mais confortável com os protocolos sociais, embora ainda se sentisse como um ator interpretando um papel. Na quinta-feira à noite, Isadora o levou para escolher o smoking que usaria no jantar beneficente. A loja era ainda mais exclusiva que a anterior. Um espaço íntimo onde cada cliente era tratado como realeza. Para o Clube Hípico, você precisará de um smoking clássico, instruiu o vendedor, um homem franzino que fazia anotações em um bloco enquanto media Gabriel. Nada muito moderno ou chamativo. A tradição é valorizada nesses eventos. Enquanto experimentava diferentes opções, Gabriel observou Isadora escolher acessórios. Ela conhecia cada detalhe do protocolo social, cada nuance do que era apropriado para cada ocasião. Ficou claro que havia crescido naquele mundo, ao contrário dele. Isadora, Gabriel disse enquanto o alfaiate fazia os ajustes finais. Você sempre participou desses eventos sociais? Desde adolescente. Minha família sempre foi ativa na sociedade da cidade. Ela estudou gravatas em uma vitrine. É uma responsabilidade que vem com nossa posição. E você nunca se cansou disso? De ter que estar sempre ligada, sempre representando?
Isadora o olhou através do espelho da loja. Gabriel, você precisa entender que isso não é uma representação para mim. É minha vida real. É quem eu sou. A resposta deixou Gabriel pensativo. Para ele, tudo aquilo era uma performance temporária, mas para Isadora era sua identidade. Ele começou a questionar se realmente conseguiria manter a fachada por 2 anos inteiros. Na sexta-feira, o dia do jantar beneficente, Gabriel acordou nervoso. Seria seu primeiro teste real como marido de Isadora em sociedade. Passou a manhã revisando mentalmente todas as lições de etiqueta, os tópicos de conversa apropriados e os nomes das pessoas importantes que provavelmente encontrariam. À tarde, um cabeleireiro profissional veio à mansão para cuidar de seu visual. Gabriel nunca havia imaginado que precisaria de um cabeleireiro para um jantar, mas aparentemente cada detalhe de sua aparência seria notado e julgado. O senhor tem um rosto muito interessante, comentou o cabeleireiro enquanto trabalhava. Traços marcantes, mas sensíveis. Isadora escolheu bem. O comentário casual do cabeleireiro fez Gabriel refletir sobre como sua vida havia se tornado um assunto de especulação pública. Estranhos agora tinham opiniões sobre seu casamento e faziam análises sobre suas características físicas, como se ele fosse uma peça de arte em exposição. Às 7 da noite, Gabriel estava vestido e pronto. O smoking caía perfeitamente em seu corpo, e ele tinha que admitir que sua aparência estava irrepreensível. Quando desceu as escadas, encontrou Isadora esperando no hall, e ficou genuinamente impressionado. Ela usava um vestido de gala azul marinho que realçava sua figura elegante, com detalhes em cristais que captavam a luz do lustre. Seus cabelos estavam presos em um penteado sofisticado, e ela usava um colar de pérolas, que provavelmente era uma herança de família. Você está deslumbrante, Gabriel disse, e não estava apenas representando. Obrigada. Você também está muito elegante. Isadora ajustou a gravata dele com um gesto que pareceu genuinamente íntimo. Pronto para sua estreia na sociedade? Espero que sim. Carlos os esperava com o carro, que havia sido polido até brilhar. Durante o trajeto até o clube hípico, Isadora deu as instruções finais. Lembre-se, somos um casal apaixonado que se casou rapidamente porque não conseguimos esperar. Você está encantado com a vida social da cidade e ansioso para conhecer meus amigos. Se alguém perguntar sobre seu passado, seja vago, mas charmoso. E se alguém fizer perguntas muito específicas, desvie para outro assunto. Pergunte sobre eles. As pessoas adoram falar de si mesmas. Isadora verificou a maquiagem no espelhinho da bolsa. Ah, e Gabriel, se em algum momento você se sentir perdido, apenas sorria e concorde. Funciona na maioria das situações sociais. O clube hípico era uma propriedade imponente que emanava tradição e exclusividade. O prédio principal, construído no estilo colonial brasileiro, estava iluminado por lanternas que criavam uma atmosfera elegante e acolhedora. Jardins perfeitamente cuidados cercavam o local e Gabriel podia ver estábulos e pistas de corrida ao fundo. Quando saíram do carro, Gabriel ofereceu o braço a Isadora, como havia aprendido nas aulas de etiqueta. Eles caminharam em direção à entrada principal, onde um porteiro de libré os cumprimentou respeitosamente. Senhora Monteiro, senhor Monteiro, sejam bem-vindos. O jantar será servido no salão principal. O salão principal era espetacular. Lustres de cristal, mesas decoradas com arranjos florais elaborados e cerca de 200 pessoas elegantemente vestidas, circulando com taças de champanhe. Gabriel sentiu todos os olhos se voltarem para eles quando entraram. Isadora, uma mulher loira de aproximadamente 50 anos, se aproximou com os braços abertos. Querida, finalmente conheceremos seu marido misterioso. Célia, que prazer vê-la. Isadora abraçou a mulher com aparente afeto. Gabriel, esta é Célia Almeida, presidente do clube. Célia, meu marido Gabriel. Gabriel cumprimentou Célia, conforme havia aprendido, beijando levemente sua mão estendida.
Senhora Almeida, é uma honra conhecê-la. O clube é magnífico. Que encanto! Célia riu, claramente impressionada. Isadora, onde você estava escondendo este cavalheiro? Assim começou uma noite que testaria todos os limites da capacidade de Gabriel de representar seu novo papel. Ele foi apresentado a dezenas de pessoas, empresários, políticos, socialites, cada um aparentemente mais importante que o anterior. Todos faziam as mesmas perguntas com variações sutis, como eles se conheceram, por que se casaram tão rapidamente, o que Gabriel fazia profissionalmente. Ele havia memorizado respostas vagas, mas plausíveis para cada situação. Nos conhecemos através de um amigo em comum, ele explicava. Foi amor à primeira vista. Quando você sabe que encontrou a pessoa certa, não há razão para esperar. Durante o jantar, Gabriel se sentiu mais confortável. As lições de etiqueta de professora Helena funcionaram perfeitamente. Ele sabia exatamente qual garfo usar para cada prato, como segurar a taça de vinho, como participar da conversa sem dominar. Isadora era uma companheira perfeita, tocando ocasionalmente seu braço, sorrindo nos momentos apropriados, criando uma atmosfera de intimidade convincente. Qualquer observador casual acreditaria que eram um casal genuinamente apaixonado. Mas foi durante a sobremesa que Gabriel ouviu algo que o deixou profundamente perturbado. Ele havia se levantado para ir ao banheiro quando passou por um grupo de homens mais velhos, fumando charutos em uma varanda lateral. Uma das vozes mencionou o nome de Isadora, e Gabriel instintivamente diminuiu o passo. Sempre soube que ela eventualmente se casaria por conveniência, dizia um homem de cabelos grisalhos. Especialmente depois de todo aquele escândalo com a família. Que escândalo? Perguntou outro. Você não se lembra? O que aconteceu com o pai dela antes de morrer? Aqueles negócios suspeitos, as investigações. O homem baixou a voz. Dizem que ela herdou mais do que dinheiro. Herdou também alguns problemas. Gabriel sentiu o sangue gelar. Que escândalo! Que negócios suspeitos! Isadora havia dito que os pais morreram em um acidente de carro, mas não havia mencionado nenhum escândalo ou investigação. E agora ela se casa com um rapaz jovem e desconhecido, continuou o homem. Muito conveniente, se você me pergunta. Gabriel rapidamente se afastou, antes que pudesse ser visto. Mas as palavras continuaram ecoando em sua mente. Quando voltou para a mesa, observou Isadora com novos olhos. Ela sorria e conversava animadamente com os outros convidados. Mas Gabriel agora se perguntava quantos segredos ela estava escondendo. O resto da noite passou em uma névoa de ansiedade disfarçada. Gabriel continuou representando seu papel, mas sua mente estava ocupada processando o que havia ouvido. Escândalo familiar. Negócios suspeitos, investigações. No carro, durante o caminho de volta, Isadora parecia satisfeita com a performance da noite. Você foi perfeito, ela disse, relaxando pela primeira vez em horas. Célia ficou encantada, e todos os outros também. Não poderia ter corrido melhor. Gabriel olhou pela janela, observando as luzes da cidade passarem. Isadora, posso fazer uma pergunta? Claro. Você me contou tudo sobre sua família? Sobre o passado? Ele sentiu Isadora se enrijecer ao lado dele. Por que pergunta? Apenas curiosidade. Casados devem saber sobre a vida um do outro, não acham? Houve uma pausa longa antes dela responder. Gabriel, há coisas no passado de todas as famílias que são melhor deixadas no passado. O que importa é o presente. A resposta evasiva confirmou as suspeitas de Gabriel. Isadora estava escondendo algo significativo sobre sua história familiar. Algo que poderia explicar por que ela precisava tanto de um casamento que melhorasse sua imagem pública. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Deitado em sua cama luxuosa, ele repensou todos os detalhes estranhos desde que conhecera Isadora. Como ela sabia tanto sobre sua vida, por que havia escolhido especificamente ele? Porque as respostas sobre seu passado eram sempre vagas. E agora havia a revelação de que existiam escândalos familiares que ela havia omitido completamente.
Gabriel começou a perceber que havia entrado em um acordo muito mais complicado do que imaginara. Não era apenas um casamento de conveniência. Era um casamento com uma mulher que aparentemente tinha segredos sérios o suficiente para afetar sua reputação social e, possivelmente, seus negócios. A pergunta que o atormentava era: que outros segredos Isadora estava escondendo? E mais importante, esses segredos poderiam colocar Gabriel e sua família em perigo? Pela primeira vez desde que assinara o contrato, Gabriel começou a questionar se havia tomado a decisão certa. O dinheiro estava resolvendo os problemas de sua família, mas a que custo? Enquanto a madrugada se aproximava, Gabriel tomou uma decisão. Ele precisava descobrir a verdade sobre Isadora Monteiro, mesmo que isso significasse quebrar a confiança que ela depositara nele. Alguns mistérios eram perigosos demais para serem ignorados. As 2 semanas seguintes ao jantar no clube hípico transcorreram em uma rotina que Gabriel começava a dominar. Aulas na universidade pela manhã, estudos à tarde e ocasionais eventos sociais à noite. Externamente, ele havia se adaptado bem ao seu novo papel, mas internamente carregava uma crescente inquietação sobre os segredos de Isadora. A oportunidade de investigar surgiu em uma quinta-feira, quando Isadora anunciou durante o café da manhã que precisaria viajar a São Paulo para reuniões de negócios. Serão apenas 2 dias, ela explicou, verificando e-mails no tablet. Carlos me levará ao aeroporto após o almoço. Você ficará bem sozinho? Claro, Gabriel respondeu, tentando disfarçar a animação que sentia pela chance de explorar a casa sem supervisão. Tenho muito estudo para colocar em dia. Ótimo! Lúcia cuidará de tudo que você precisar. Isadora se levantou, beijando formalmente o rosto dele. Volto sábado à tarde. Após a partida de Isadora, Gabriel manteve sua rotina normal. Universidade pela manhã, almoço em casa, estudos à tarde. Mas quando a noite chegou e a mansão ficou silenciosa, com apenas Lúcia terminando os afazeres domésticos antes de se retirar para seus aposentos, Gabriel colocou seu plano em ação. O escritório de Isadora ficava no primeiro andar, uma sala elegante com paredes forradas de estantes de livros e móveis de madeira nobre. Gabriel havia passado por ali várias vezes, mas nunca havia tido a oportunidade de examiná-lo adequadamente. A porta estava trancada, mas Gabriel lembrou-se de ter visto Isadora pegar uma chave na gaveta da cômoda do hall. Após alguns minutos de busca, encontrou um molho de chaves pequenas, escondido atrás de um vaso decorativo. O escritório era ainda mais impressionante por dentro do que parecia do exterior. Uma escrivaninha antiga dominava o centro da sala, flanqueada por arquivos de madeira e uma estante com livros que pareciam ser sobre direito empresarial e finanças internacionais. Quadros antigos decoravam as paredes, incluindo algumas fotografias que Gabriel assumiu serem da família Monteiro. Ele começou sua investigação pela escrivaninha. As gavetas principais continham documentos de negócios recentes, contratos de investimento, relatórios financeiros, correspondências com advogados. Tudo parecia legítimo e profissional. Foi na gaveta inferior direita, trancada separadamente, que Gabriel encontrou algo interessante. Usando uma das chaves menores do molho, conseguiu abri-la e descobriu uma pasta de couro marrom contendo documentos mais antigos. O primeiro documento que chamou sua atenção era uma certidão de óbito datada de 15 anos atrás. Carlos Eduardo Monteiro, pai de Isadora, morto aos 48 anos. A causa da morte listada era traumatismo craniano decorrente de acidente automobilístico. O segundo documento era ainda mais revelador. Um relatório da Polícia Civil sobre investigação de fraude empresarial envolvendo a empresa Monteiro em Associados. Gabriel leu com crescente choque sobre acusações de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e formação de cartel no setor de construção civil.
Segundo o relatório, Carlos Eduardo Monteiro estava sendo investigado por crimes financeiros quando morreu no acidente. A investigação foi arquivada após sua morte, mas várias empresas parceiras foram processadas e condenadas. Gabriel sentiu um frio no estômago. Isadora havia crescido sob a sombra de um escândalo financeiro familiar, algo que ela havia omitido completamente de suas conversas. Continuando a revisar os documentos, Gabriel encontrou algo ainda mais perturbador. Uma série de cartas entre Isadora e diversos advogados, datadas dos últimos 5 anos, discutindo estratégias para limpar o nome da família e restaurar a reputação empresarial dos Monteiro. Uma das cartas, assinada por Dr. Henrique Alvarenga, era particularmente reveladora. Cara Isadora, conforme discutido, um casamento estratégico com alguém de reputação ilibada pode ser fundamental para melhorar a percepção pública sobre a família. Recomendo extremo cuidado na escolha do candidato. Deve ser alguém sem conexões, com círculos que possam conhecer os eventos passados, mas com caráter suficientemente sólido para emprestar credibilidade ao nome Monteiro. Gabriel releu a carta 3 vezes, cada leitura confirmando suas piores suspeitas. Ele não havia sido escolhido aleatoriamente. Havia sido cuidadosamente selecionado como parte de uma estratégia calculada para reabilitar a imagem da família Monteiro. Mas havia mais. No fundo da pasta, Gabriel encontrou uma investigação privada detalhada sobre ele e sua família. O dossiê, preparado por uma empresa de investigações particular, continha informações que o deixaram nauseado. Detalhes sobre a morte de seu pai, registros de suas notas escolares desde a adolescência, histórico de emprego, situação financeira da família, até mesmo fotografias suas tiradas sem seu conhecimento durante suas atividades diárias como zelador. Mas o que mais o chocou foi uma seção intitulada Análise Psicológica do Candidato. O relatório descrevia Gabriel como altamente suscetível a ofertas de ajuda financeira devido à pressão de sustentar a família, psicologicamente dependente de figuras de autoridade e improvável de questionar arranjos que beneficiem sua família. Gabriel sentiu náusea física ao ler como sua personalidade e vulnerabilidades haviam sido analisadas e exploradas. Ele não era um parceiro em um acordo de negócios. Era uma peça cuidadosamente selecionada em um jogo muito mais complexo. Havia ainda mais documentos, mas Gabriel ouviu passos no corredor e rapidamente guardou tudo de volta na gaveta, trancando-a e retornando as chaves ao lugar original. Subiu para seu quarto com o coração disparado, tentando processar tudo o que havia descoberto. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Sua mente girava em torno das revelações. Isadora não era apenas uma mulher rica procurando um casamento de conveniência. Ela era alguém executando um plano cuidadosamente elaborado para limpar a reputação familiar manchada por crimes financeiros. Na manhã seguinte, Gabriel tentou manter a rotina normal, mas estava visivelmente abalado. Lúcia notou durante o café da manhã. Senhor Gabriel, está se sentindo bem? Parece pálido. Apenas um pouco cansado, Lúcia. Muito estudo ontem à noite. Durante as aulas na universidade, Gabriel mal conseguiu se concentrar. Sua mente continuava voltando aos documentos que havia encontrado. Precisava entender melhor a situação antes de confrontar Isadora, mas não sabia a quem recorrer. Foi durante o intervalo que lembrou-se de Rafael, seu melhor amigo dos tempos da Universidade Estadual. Rafael havia conseguido estágio em um escritório de advocacia criminal e talvez pudesse ajudá-lo a entender as implicações legais do que havia descoberto. Gabriel ligou para Rafael e marcaram de se encontrar em um café discreto no centro da cidade. Cara, você sumiu completamente desde que se casou, Rafael disse quando se encontraram. Aliás, que história é essa de casamento relâmpago? Você nem me contou que estava namorando alguém. Gabriel havia preparado uma versão editada da verdade. Foi tudo muito rápido, Rafa. Conheci Isadora e
As coisas aconteceram. Rafael estudou o rosto do amigo. Gabriel, você está estranho. O que está acontecendo? Preciso da sua ajuda com uma questão legal, hipotética. Gabriel tentou soar casual. Se uma pessoa foi investigada por crimes financeiros, mas morreu antes de ser processada, isso afeta a família? Depende. Do que estamos falando exatamente? Gabriel contou uma versão vaga da história do pai de Isadora, sem mencionar nomes ou detalhes específicos. Rafael ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas técnicas. Olha, se não houve condenação, tecnicamente a pessoa é inocente perante a lei, Rafael explicou. Mas dependendo do tipo de crime e da exposição midiática, pode haver danos reputacionais duradouros, especialmente em círculos empresariais, onde a confiança é fundamental. E se alguém quisesse limpar essa reputação? Existem várias estratégias legais. Ações de danos morais contra quem espalha informações falsas, campanhas de relações públicas, associação com causas nobres. Rafael fez uma pausa. Por que está perguntando isso, Gabriel? Gabriel hesitou antes de responder. Apenas curiosidade acadêmica. Estamos estudando casos de direito empresarial na universidade. Rafael não pareceu convencido, mas não insistiu no assunto. Naquela tarde, Gabriel voltou ao escritório de Isadora. Desta vez, procurou especificamente por informações sobre a empresa atual dela. Encontrou contratos recentes, relatórios financeiros e correspondências que revelaram que Isadora controlava um conglomerado de empresas de investimento com operações internacionais. Mas o que mais o intrigou foi uma série de e-mails recentes discutindo o Projeto Gabriel, uma expressão que fazia seu estômago revirar. Os e-mails, trocados entre Isadora e Dr. Alvarenga, tratavam Gabriel como uma operação em andamento, discutindo seu progresso na integração social e a efetividade do arranjo na melhoria da percepção pública. Um e-mail particularmente perturbador, datado da semana anterior, dizia: Henrique, o projeto está funcionando melhor que esperávamos. Gabriel tem sido recebido positivamente nos círculos sociais e sua aparente ingenuidade torna a história do casamento por amor muito convincente. Recomendo acelerarmos a próxima fase antes que ele comece a fazer perguntas inconvenientes. Gabriel sentiu como se tivesse sido socado no estômago. Próxima fase? Que próxima fase? Continuou procurando e encontrou a resposta em um documento que o deixou completamente atordoado. Era um plano detalhado para transferir gradualmente ativos financeiros para nomes conjuntos com Gabriel, efetivamente usando-o como uma fachada legal para proteger propriedades de possíveis investigações futuras. O plano era diabólico em sua simplicidade. Ao casar-se com Gabriel e colocá-lo como coproprietário de várias empresas, Isadora poderia argumentar que qualquer investigação sobre atividades passadas da família era um ataque a um jovem inocente que não tinha nenhuma conexão com os eventos anteriores. Gabriel estava sendo usado não apenas para melhorar a imagem pública de Isadora, mas também como um escudo legal para proteger ativos potencialmente comprometidos. A descoberta final foi a mais chocante de todas. Em uma pasta marcada como contingência, Gabriel encontrou documentos preparados para um divórcio antecipado, incluindo alegações falsas de infidelidade e instabilidade emocional que seriam usadas contra ele se ele se tornasse um problema. Isadora havia planejado cada detalhe, incluindo como se livrar dele se necessário. Gabriel saiu do escritório com as pernas trêmulas. Tudo que havia acreditado sobre seu casamento era uma mentira elaborada. Ele não era um parceiro em um acordo de conveniência. Era uma vítima de uma manipulação calculada e cruel. Naquela noite, Gabriel caminhou pelos jardins da mansão, tentando decidir o que fazer. Tecnicamente, ele estava vivendo uma vida confortável. Sua família estava financeiramente segura, mas tudo era construído sobre mentiras e manipulação. O telefone tocou por volta das 10 da noite. Era Isadora, ligando de São Paulo.
Gabriel, como estão as coisas aí? Ele teve que se esforçar para manter a voz normal. Tudo bem? Como estão suas reuniões? Produtivas. Estarei de volta amanhã à tarde, como planejado. Havia uma pausa. Gabriel, você parece estranho. Está tudo bem? Só cansado. Muito estudo. Bem, descanse. Quando eu voltar, temos que conversar sobre alguns planos futuros. Mudanças importantes estão chegando. Após desligar, Gabriel ficou olhando para o telefone. Mudanças importantes. Isso provavelmente se referia à próxima fase mencionada nos e-mails. Gabriel sabia que não podia mais fingir ignorância. Precisava confrontar Isadora, mas sabia também que ela era perigosa. Alguém capaz de orquestrar manipulações tão elaboradas não hesitaria em proteger seus interesses. Ele pensou em sua família, Francisca feliz em seu novo apartamento, Mateus prosperando em sua escola particular. Confrontar Isadora poderia significar perder tudo isso. Mas continuar sendo manipulado era inaceitável. Gabriel tomou uma decisão. Quando Isadora voltasse, ele exigiria a verdade completa. E dependendo de suas respostas, ele consideraria suas opções, incluindo a possibilidade de expor toda a manipulação publicamente. O jovem que havia aceitado desesperadamente um casamento de conveniência havia desaparecido. Em seu lugar, estava um homem que finalmente entendia que havia sido transformado em peça de um jogo muito mais perigoso do que jamais imaginara. Na manhã de sábado, Gabriel se preparou para o confronto mais importante de sua vida. Ele havia passado a madrugada ensaiando o que diria, como exigiria explicações, como protegeria sua família das possíveis consequências. Quando Carlos saiu para buscar Isadora no aeroporto, Gabriel sabia que sua vida estava prestes a mudar novamente. Desta vez, porém, ele não seria uma vítima passiva das circunstâncias. Desta vez, ele lutaria pela verdade, não importando o preço. O som do carro chegando na entrada da mansão o fez engolir em seco. Era hora de descobrir até onde Isadora Monteiro estava disposta a ir para proteger seus segredos. E Gabriel estava prestes a descobrir que algumas verdades são mais perigosas do que as mais elaboradas mentiras. O jantar daquela noite de sábado começou como qualquer outro, desde que Gabriel se mudara para a mansão. Dona Rosa havia preparado uma refeição elaborada, salmão ao molho de maracujá com risoto de camarão, e Isadora parecia relaxada após sua viagem a São Paulo. Ela contava detalhes selecionados sobre suas reuniões de negócios, mantendo o tom conversacional leve que caracterizava suas refeições. Gabriel a observava com novos olhos, notando como cada gesto parecia calculado, cada sorriso cuidadosamente modulado. A mulher elegante sentada à sua frente não era mais um mistério. Era uma adversária cuja verdadeira natureza ele finalmente compreendia. As reuniões foram muito produtivas, Isadora disse, cortando delicadamente o salmão. Fechei alguns negócios importantes que beneficiarão nossa situação financeira consideravelmente. Gabriel notou como ela havia dito nossa situação, mais uma manipulação sutil para fazê-lo se sentir incluído em decisões nas quais ele não tinha nenhuma participação real. Isadora, ele disse, colocando os talheres de lado, precisamos conversar. Algo no tom de Gabriel fez Isadora levantar os olhos do prato. Seus olhos verdes o estudaram com atenção renovada. Claro, sobre o quê? Gabriel respirou fundo. Sobre a verdade. Sobre quem você realmente é e por que me escolheu. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Isadora colocou cuidadosamente a taça de vinho sobre a mesa, seus movimentos controlados, mas deliberados. Gabriel, não tenho certeza de entender o que você quer dizer. Acho que entende sim. Gabriel se inclinou para a frente. Sei sobre seu pai, sei sobre as investigações por fraude, sei sobre o escândalo que você está tentando apagar. A máscara de serenidade de Isadora rachou ligeiramente. Uma sombra passou por seus olhos, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Onde você ouviu essas coisas? Isso importa? O que importa é que você mentiu para mim desde o primeiro dia.
Gabriel sentiu a raiva crescendo em sua voz. Você me disse que seus pais morreram em um acidente de carro. Não mencionou que seu pai estava sendo investigado por crimes financeiros. Isadora se levantou da cadeira, caminhando até a janela que dava para os jardins. Por um longo momento, ela permaneceu em silêncio, olhando para a escuridão lá fora. Gabriel, ela disse finalmente sem se virar, você não entende a complexidade da situação. Então me explique, me conte a verdade completa. Isadora voltou-se para encará-lo, e pela primeira vez desde que se conheceram, Gabriel viu vulnerabilidade genuína em seu rosto. Meu pai não era um criminoso, ela começou, sua voz mais baixa que o normal. Ele era um empresário bem-sucedido que se associou com pessoas erradas. Quando descobriu as atividades ilegais de seus sócios, tentou se afastar, mas já era tarde demais. Gabriel permaneceu em silêncio, permitindo que ela continuasse. As investigações começaram e meu pai cooperou completamente com as autoridades. Ele estava preparado para testemunhar contra os verdadeiros culpados quando o acidente aconteceu. Isadora voltou a se sentar, suas mãos tremendo ligeiramente. Gabriel, meu pai não morreu em um acidente. Ele foi assassinado. A revelação atingiu Gabriel como um soco. Assassinado? Os sócios que ele ia denunciar não podiam permitir que ele testemunhasse. Sabotaram o carro dele. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Isadora. Minha mãe também estava no carro. Ela morreu instantaneamente. Meu pai sobreviveu por algumas horas no hospital, tempo suficiente para me dizer a verdade antes de morrer. Gabriel sentiu sua raiva começar a se misturar com compaixão, mas forçou-se a manter o foco. E a polícia? Por que não investigou o assassinato? Tentaram, mas os assassinos eram poderosos, tinham conexões. A investigação foi classificada como acidente e arquivada. Isadora limpou as lágrimas com um lenço de seda. Eu tinha 18 anos, Gabriel. Acabara de perder meus pais e herdar um império empresarial construído sobre as ruínas de um escândalo. Por que não me contou isso desde o início? Porque você não teria aceitado o acordo se soubesse que estava se casando com a filha de um homem considerado criminoso pela opinião pública. Isadora se levantou novamente, começando a andar pela sala. Gabriel, tudo o que fiz nos últimos 15 anos foi para limpar o nome da minha família e encontrar uma forma de fazer justiça. Justiça? Os homens que mataram meus pais ainda estão livres. Ricos, poderosos, protegidos por advogados caros e conexões políticas. A voz de Isadora endureceu. Mas cometi erros quando era jovem. Fiz investimentos questionáveis tentando juntar dinheiro rapidamente para contratar investigadores particulares. Associei-me com pessoas que posteriormente se revelaram problemáticas. Gabriel começou a ver o quadro maior. E agora você precisa limpar sua própria reputação para continuar investigando. Exatamente. Um casamento respeitável, uma imagem pública sólida, tudo isso me dá credibilidade para continuar procurando a verdade sobre a morte dos meus pais. Gabriel ficou em silêncio por um momento, processando tudo o que havia ouvido. A história era comovente, mas ainda havia peças que não se encaixavam. Isadora, eu vi os documentos, a investigação sobre mim, a análise psicológica, os planos para me usar como escudo legal. Sua voz ficou mais dura. Mesmo que suas motivações sejam nobres, você me manipulou de forma calculada e cruel. Isadora parou de andar e o encarou diretamente. Você está certo, fiz isso. E me arrependo profundamente. Se arrepende? Gabriel, quando decidi que precisava de um marido para melhorar minha imagem, pensei nisso apenas como uma transação comercial. Mandei investigar vários candidatos potenciais, procurando alguém que atendesse aos critérios necessários. Ela se aproximou dele. Mas quando li seu dossiê, vi algo mais que características úteis. O quê? Vi um homem íntegro, que sacrificaria qualquer coisa pela família. Vi alguém que enfrentara adversidades com dignidade. Vi quem eu gostaria de ter sido se tivesse tido escolha. Isadora se sentou ao lado de Gabriel. Você me lembrou de quem eu era antes de tudo isso acontecer.
Gabriel estudou o rosto dela, procurando sinais de manipulação, mas viu apenas sinceridade dolorosa. Então, por que não me contou a verdade? Por que continuou mentindo? Porque tinha medo, ela admitiu. Medo de que você fosse embora. Medo de ficar sozinha novamente. Isadora segurou as mãos dele. Gabriel, sei que comecei tudo isso pelas razões erradas, mas algo mudou. Você mudou alguma coisa em mim. Gabriel retirou suas mãos. Isadora, vi os planos para a próxima fase. Sei que você pretende me usar como escudo legal para proteger seus ativos. O rosto de Isadora se contorceu de vergonha. Esses planos foram feitos antes de eu te conhecer de verdade. Antes de perceber que não conseguiria tratá-lo apenas como uma peça no meu jogo. E os documentos de divórcio preparados? As alegações falsas que você usaria contra mim se eu me tornasse um problema? Gabriel, Isadora parecia genuinamente atormentada. Tudo isso faz parte de uma pessoa que eu não quero mais ser. Uma pessoa que deixei a sede de vingança transformar em algo cruel e calculista. Gabriel se levantou, caminhando até a outra extremidade da sala. Precisava de distância para pensar claramente. Mesmo que eu acredite em você, mesmo que suas motivações originais fossem nobres, o fato permanece. Você me mentiu, me manipulou e planejou me usar de formas que poderiam ter destruído minha vida. Eu sei, e entendo se você não puder me perdoar. Isadora se levantou também. Mas, Gabriel, preciso que saiba que nas últimas semanas, observando você, vendo sua bondade, sua integridade, você me fez lembrar quem eu queria ser. O que isso significa? Isadora caminhou até uma gaveta da estante e retirou um envelope espesso. Significa que vou cancelar todos os planos que fiz para usar você. Significa que vou honrar nosso contrato original sem tentar explorá-lo além do que concordamos. Ela estendeu o envelope. E significa que se você quiser sair deste casamento agora, eu o libertarei sem penalidades. Gabriel pegou o envelope e o abriu. Dentro havia documentos legais, cancelando todos os planos que ela havia feito para transferir ativos para seu nome, além de uma carta assinada garantindo que ela não usaria as alegações falsas preparadas contra ele. Por que está fazendo isso? Porque você me fez perceber que me tornei exatamente o tipo de pessoa que matou meus pais, alguém disposta a destruir inocentes para proteger meus próprios interesses. Lágrimas rolavam livremente pelo rosto de Isadora. Não quero mais ser essa pessoa. Gabriel estudou os documentos. Eram legítimos, preparados pelo próprio Dr. Alvarenga. Isadora estava genuinamente abrindo mão de todas as vantagens que havia planejado obter através da manipulação. E se eu decidir ficar? Como posso confiar em você depois de tudo isso? Não pode, Isadora respondeu honestamente. A confiança precisa ser reconstruída e isso levará tempo. Mas posso prometer que nunca mais mentirei para você. Posso prometer que se decidir me dar uma segunda chance, será como parceiros genuínos, não como peças em um jogo. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo, considerando suas opções. Podia sair dali imediatamente, levando sua família para longe de toda aquela confusão. O apartamento estava em nome da família e Isadora havia garantido por escrito que não haveria represálias. Mas algo o detinha. Talvez fosse a vulnerabilidade genuína que via em Isadora. Talvez fosse a compreensão de que ela também era, em certo sentido, uma vítima das circunstâncias. Isadora, ele disse finalmente, se vamos continuar juntos, preciso de transparência total. Quero saber tudo sobre seus negócios, sobre seus planos para encontrar os assassinos de seus pais, sobre qualquer coisa que possa nos afetar. Você terá, ela prometeu, e quero ser um parceiro real nessa busca por justiça, não apenas uma fachada. Isadora o olhou com surpresa. Gabriel, isso pode ser perigoso. As pessoas que mataram meus pais não hesitarão em ameaçar qualquer um que se interponha no caminho delas. Então teremos que ser mais espertos que elas.
Gabriel respondeu com determinação que surpreendeu a ambos. Isadora, se suas motivações são genuínas, se você realmente quer honrar a memória de seus pais e fazer justiça, então eu quero ajudar. Por quê? Gabriel pensou na pergunta antes de responder. Porque entendo o que é perder um pai. Entendo o que é sentir que o mundo é injusto. E talvez, porque vejo em você alguém que perdeu o caminho, mas ainda pode encontrá-lo novamente. Isadora se aproximou dele, seus olhos brilhando com algo que parecia esperança. Você realmente me daria uma segunda chance? Sob condições claras. Nada de mentiras, nada de manipulações, nada de planos secretos. Se vamos fazer isso, fazemos como parceiros iguais. Aceito essas condições. Gabriel estendeu a mão. Então vamos recomeçar. Sou Gabriel Nogueira e estou disposto a ser seu parceiro na busca por justiça. Isadora apertou sua mão, sorrindo através das lágrimas. Sou Isadora Monteiro e prometo ser digna da sua confiança. Nas semanas que se seguiram, a dinâmica entre Gabriel e Isadora mudou completamente. Ela cumpriu sua promessa de transparência total, mostrando-lhe todos os aspectos de seus negócios e compartilhando tudo o que havia descoberto sobre os assassinos de seus pais. Gabriel descobriu que Isadora havia identificado 3 homens responsáveis pela morte de seus pais. Ricardo Albuquerque, um empresário do setor de construção civil, senador Eduardo Campos, um político corrupto, e Dr. Maurício Vega, um advogado especializado em resolver problemas para clientes ricos. Eles formavam um cartel que controlava contratos públicos de construção. Isadora explicou durante uma de suas reuniões no escritório, agora com Gabriel como parceiro pleno. Meu pai descobriu o esquema e ameaçou denunciá-los, por isso foi morto. Gabriel estudou os dossiês que Isadora havia compilado ao longo dos anos. Você tem evidências suficientes para processá-los? Evidências circunstanciais, mas não provas definitivas que um tribunal aceitaria. Eles foram muito cuidadosos. Isadora apontou para fotografias dos 3 homens. Mas estou próxima de conseguir a prova que preciso. Como? Maurício Vega está desenvolvendo câncer. Segundo minha fonte, ele está considerando fazer uma confissão completa antes de morrer, como forma de limpar sua consciência. Gabriel se inclinou para a frente. E se ele fizer isso? Então teremos tudo o que precisamos para finalmente fazer justiça. 2 meses depois, Dr. Maurício Vega fez exatamente o que Isadora havia previsto. Em seu leito de morte, ele confessou o assassinato dos pais de Isadora, fornecendo detalhes específicos sobre como o carro foi sabotado e nomeando seus co-conspiradores. A confissão foi gravada por seu próprio advogado e entregue às autoridades. Dentro de uma semana, Ricardo Albuquerque e senador Eduardo Campos foram presos. O julgamento foi um dos mais acompanhados da história recente da cidade. Gabriel apoiou Isadora durante todo o processo, observando-a testemunhar com dignidade e coragem sobre a morte de seus pais. Quando o veredito final foi lido, culpados em todas as acusações, com sentenças de prisão perpétua, Gabriel viu algo mudar no rosto de Isadora. A dureza que havia carregado por 15 anos finalmente começou a se dissipar. Acabou, ela sussurrou, lágrimas rolando por suas bochechas. Finalmente acabou. Gabriel a abraçou enquanto ela chorava, não apenas de alívio, mas também de uma libertação emocional que havia sido adiada por muito tempo. Nos meses que se seguiram, Gabriel e Isadora reconstruíram seu relacionamento sobre fundações completamente novas. A busca por justiça havia criado uma parceria genuína entre eles, baseada em respeito mútuo e objetivos compartilhados. Isadora usou sua riqueza e influência para estabelecer uma fundação de assistência legal para famílias de vítimas de crimes corporativos. Gabriel, agora formado em direito com honras, tornou-se o diretor legal da fundação. Sabe, Isadora disse uma noite, enquanto trabalhavam juntos no escritório que agora compartilhavam. Quando tudo isso começou,
Eu pensava que precisava de você para salvar minha reputação. Gabriel levantou os olhos dos documentos que estava revisando. E agora? Agora percebo que você não salvou apenas minha reputação, você salvou minha alma. Gabriel sorriu. E você me mostrou que, às vezes, as segundas chances podem levar a algo ainda melhor que o primeiro planejado. 2 anos após seu casamento original, exatamente quando o contrato inicial expiraria, Gabriel e Isadora se casaram novamente. Desta vez, foi uma cerimônia real, com amor genuíno, em vez de conveniência calculada. Francisca e Mateus estavam na primeira fila, radiantes de felicidade. Durante a festa, Francisca puxou Gabriel de lado. Meu filho, estou orgulhosa de quem você se tornou. Você encontrou uma forma de transformar uma situação ruim em algo bonito. Gabriel olhou para Isadora, que conversava animadamente com os convidados, sua face iluminada por uma felicidade genuína que ele nunca havia visto antes. Aprendi que às vezes as pessoas fazem coisas ruins por razões compreensíveis, ele respondeu, e que todo mundo merece uma chance de redenção. Mateus, agora com 16 anos e estudando para vestibular, se juntou a eles. Gabriel, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você realmente ama ela agora? Ou ainda é só um acordo? Gabriel olhou novamente para Isadora, que naquele momento o procurava com os olhos pelo salão. Quando seus olhares se encontraram, ela sorriu. Não o sorriso calculado que ele havia aprendido a reconhecer, mas um sorriso de pura alegria. Amo ela de verdade, Mateus. Talvez não da forma tradicional como os casamentos começam, mas de uma forma que cresceu a partir do respeito mútuo, do perdão e da escolha consciente de construir algo bom juntos. Naquela noite, enquanto dançavam na festa de seu segundo casamento, Isadora sussurrou no ouvido de Gabriel: "Obrigada por me dar uma segunda chance de ser uma pessoa melhor. Obrigado por me ensinar que o amor pode crescer mesmo dos começos mais improváveis." Ele respondeu. Anos depois, quando contavam sua história para outros, Gabriel e Isadora sempre enfatizavam a mesma lição, que a verdadeira força de um relacionamento não vem de como ele começa, mas de como as pessoas escolhem construí-lo ao longo do tempo. A vingança que Isadora havia buscado por 15 anos havia finalmente sido alcançada, mas não através de manipulação ou crueldade. Foi alcançada através de justiça, honestidade e a coragem de admitir erros e buscar redenção. E Gabriel, que havia entrado naquele acordo desesperado por dinheiro, descobriu que havia ganhado algo muito mais valioso: uma parceira de vida que o desafiava a ser melhor e que estava disposta a crescer ao lado dele. Juntos, eles provaram que mesmo os começos mais tortuosos podem levar aos finais mais extraordinários, desde que haja honestidade, perdão e a disposição de escolher o amor todos os dias. A mansão na Alameda dos Ipês, que uma vez havia sido um palco para manipulações e segredos, tornou-se um lar preenchido com amor genuíno, propósito compartilhado e a satisfação de saber que a justiça havia finalmente prevalecido. E no pequeno escritório da fundação que estabeleceram juntos, as fotografias dos pais de Isadora ocupavam um lugar de honra, não mais como lembranças de uma vingança, mas como inspiração para continuarem lutando por justiça para outros que enfrentavam situações similares. O círculo havia se fechado, mas de uma forma que nenhum dos dois havia imaginado quando tudo começou. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao fim desta história extraordinária. Gabriel e Isadora nos ensinaram que o amor verdadeiro pode nascer das circunstâncias mais improváveis e que a redenção é sempre possível para aqueles que têm coragem de admitir seus erros e buscar um caminho melhor. Se esta história tocou seu coração, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar um like e compartilhar nos comentários qual parte mais os emocionou. Até a próxima história. E lembrem-se, às vezes,
Os finais mais bonitos vêm dos começos mais inesperados.